Olá, a paz do Senhor. Irei hoje abordar mais um assunto sobre escatologia. Hoje, o livro de Apocalipse, especificamente o capítulo 12. Quem é a mulher do capítulo 12 de Apocalipse? Você sabia que essa mulher do capítulo 12 de Apocalipse tem gerado grandes discussões teológicas no campo da teologia acerca da identidade desta mulher? Uns dizem que esta mulher representa a igreja, outros dizem que representa Maria, outros dizem que representa Israel. Afinal de contas, quem a mulher do capítulo 12 de Apocalipse representa? Então iremos abordar sobre isso hoje. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. E para que você venha entender todo o vídeo, todo o estudo, é necessário que você assista o vídeo todo. Não abandone o vídeo na metade do vídeo, mas assista todo que você vai compreender. Tentarei ser bem didático, bem objetivo, para que você possa compreender e entender o real significado do capítulo 12, uma vez que não é só a mulher, são três figuras, três representações que surgem no capítulo de Apocalipse. Vamos ao estudo, vamos ao vídeo. Apocalipse capítulo 12, aparecem três figuras. Aparece uma mulher com dores de parto, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher, ela está com dores de parto para dar à luz a um varão. Então, a segunda figura, a primeira figura, a mulher. A segunda, o varão, que nasce a partir da mulher. E uma terceira figura, que é um dragão vermelho. O dragão com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. E o que essas figuras representam? Vamos estudar uma por uma, para que você venha verdadeiramente ter um entendimento. Então, vamos pelo que há menos divergências. O dragão. O dragão não há muita divergência acerca do dragão. O dragão vermelho representa Satanás, representa o diabo. O próprio texto nos diz, o próprio texto traz essa revelação. No versículo 9 diz: esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 12 e versículo 9. Apocalipse 20 e versículo 2 também confirma que o dragão, a antiga serpente, é o diabo. Apocalipse capítulo 20 e versículo 2. Agora o varão, quem é o varão? A mulher está com dores de parto para dar luz. Afinal de contas, quem é esse varão que vai nascer a partir da mulher? Apocalipse capítulo 12 e versículo 5. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Olhe bem essa frase: governará todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Ele governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Apocalipse 2, 27. Olha a conexão de Apocalipse 12, e versículo 5, e Apocalipse capítulo 2, e versículo 27. Eu coloquei os dois versículos juntos para mostrar a conexão que há entre esses dois versículos. Logo, subentende-se que esse varão nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo, esse varão. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, há essa interpretação. Apocalipse capítulo 12, a mulher dá à luz a um filho que há de governar as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2, versículo 27 diz que Jesus governará com cetro de ferro e despedaçará com os vasos de barro. E o Salmo 2, Salmo messiânico, o Salmo 2, no versículo de número 9, também descreve Jesus com cetro de ferro governando as nações. Então não há dúvida que a mulher dá à luz um filho e que esse filho é Jesus Cristo. Então já temos a identidade do dragão, a identidade do filho, que é Jesus. Agora vamos para a identidade da mulher. Esse sim, esse tem gerado grandes divergências, debates, posições teológicas. Uns dizem que é Maria, outros dizem que é a igreja, outros dizem que é Israel. Qual a posição mais aceitável? Vamos para
essa definição. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, você está gostando desse vídeo? Está aprendendo? Então se inscreva, deixa o seu like, para que mais pessoas venham aprender a palavra de Deus. Pois bem, a identidade da mulher. Como falei, existe uma grande divergência. A primeira posição diz que essa mulher representa a igreja, o que é pouco provável. Por quê? Porque a mulher estava com dores de parto para dar à luz um varão que haveria de reger as nações com a vara do cetro de ferro. Já estudamos e definimos que esse varão é Jesus. Então, por que é pouco provável essa mulher ser a igreja? Porque a igreja não gerou Jesus. Jesus gerou a igreja. A igreja ela foi criada por Cristo. A igreja foi gerada a partir de Jesus. Então, fica pouco provável essa posição, levando em consideração que a mulher foi quem gerou o varão, e não o varão, ou seja, se a mulher gerou o varão e o varão é Cristo, a igreja não gerou Jesus, mas Jesus foi quem gerou a igreja. A segunda posição seria Maria. Há outros teólogos, estudiosos, que acreditam que essa representação seria uma representação de Maria, o que também é pouco provável. Maria nunca foi perseguida, Maria nunca passou 1260 dias no deserto. Olha o que diz o versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Então, essa posição, ela cai por terra diante dessa argumentação. Uma vez que a mulher Maria nunca fugiu para o deserto, Maria nunca foi perseguida historicamente. E a terceira posição é Israel. A terceira posição seria Israel. Então, a primeira, a igreja. Eruditos, teólogos defendem, uma pequena parcela de teólogos católicos defendem que seria Maria, e a grande maioria dos teólogos, as grandes posições teológicas, os grandes eruditos, acreditam que essa mulher representa Israel, pelos seguintes motivos. Primeiro, o diabo sempre perseguiu Israel ao longo da história. Nós vemos o diabo utilizando o Egito para perseguir Israel, para tentar exterminar Israel. Vocês lembram? Quando o faraó determinou que as parteiras matassem os judeus que nascessem, os filhos judaicos que nascessem homem, mulher ficariam com vida e homem fosse morto. Então Israel sempre foi perseguido. Então o diabo tentou perseguir por meio do Egito, por meio do Império da Síria. O Império da Síria invadiu o Reino do Norte, levou os judeus cativos. Depois veio o Império Babilônico, que foi um império terrível, que destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, levou os judeus cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, que foi um pouco simpático com os judeus, através do rei Ciro, o rei Artaxerxes, mas houve rei também que impediu a construção do templo de Jerusalém, a construção do templo, do muro de Jerusalém. Depois, outros reis, no caso Artaxerxes, sobre a direção de Neemias, decidiu que os muros fossem reconstruídos, e anteriormente o templo havia sido reconstruído. Depois vem o Império Grego, que também perseguiu o Israel. Depois da morte de Alexandre, os seus 4 generais, um deles veio Antíoco Epifânio e profanou o templo. Israel sempre foi perseguido. Depois veio o Império Romano, que também perseguiu Israel. Observe que em 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, matou mais de 1 milhão de judeus e houve a diáspora. Os judeus foram espalhados pelo mundo, por vários países. Então, no decorrer da história, Israel sempre foi perseguido. Esse é o primeiro argumento. O segundo, a mulher deu à luz um varão. Quem deu à luz Jesus? De onde Jesus nasceu? Qual a nação que Jesus nasceu? Qual a nação que a partir dali surgiu Jesus? Israel. O diabo ele sempre tentou destruir Israel porque ele sabia que de Israel iria nascer Jesus. Então, a explicação por toda essa raiva do diabo em relação a Israel,
um dos principais motivos é porque Jesus, o Messias, nasceria a partir de Israel. E um outro motivo, no caso o terceiro motivo que dou agora, é que Israel, com frequência, é comparado a uma mulher grávida. Observe que Apocalipse 12, a mulher ela está com dores de parto na iminência de dar luz. Israel, volta e meia no Antigo Testamento, Israel é comparado a uma mulher grávida. Observe, por exemplo, Isaías capítulo 26 e versículo 17, que diz: como a mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá luz, assim estávamos em tua presença, Senhor. Olha aí, Israel, sendo comparado a uma mulher grávida. Então, com frequência, o Antigo Testamento ele associa Israel à mulher, e essa mulher com dores de parto, essa mulher grávida. E quarto motivo, quarta argumentação. A mulher está com 12 estrelas, o número 12 com frequência representa as 12 tribos de Israel. Isso com frequência nas escrituras nós vemos as 12 tribos sendo representadas pelo número 12. E quinto argumento, a mulher está vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. Com frequência, o Antigo Testamento ele usa como referência Israel as figuras do sol e da lua. Observe Jeremias 31, versículo 35 e 36, Salmos 89 e versículos 36 e 37, Israel sendo utilizado com essa referência do sol e da lua. Portanto, as posições ditas aqui, no caso aqui mais se encaixa pelas escrituras, é que essa mulher representa Israel. Em que pese existir várias linhas teológicas, várias linhas de interpretações, a que mais se enquadra é que essa mulher representa Israel. Por quê? Porque Israel sempre esteve sendo associado dentro do capítulo 12 com a mulher grávida, embora exista a posição que eu respeito de que poderia ser a igreja, há uma boa parcela de teólogos que pensa que seria a igreja, há uma parcela muito pequena de que seria Maria, no caso é mais os teólogos católicos, mas a grande maioria mostra que seria mais adequadamente acreditar que essa representação representa Israel. E, de fato, analisando a Bíblia, como diz Martinho Lutero, a Escritura interpreta a própria Escritura. Analisando esses argumentos, tudo leva a crer que essa mulher representa Israel. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, a antiga serpente, o dragão de cor vermelha, representa o diabo e a cor vermelha. Como o diabo é sanguinário, como o diabo é mau, ele leva essa cor, a cor vermelha. O varão representa Cristo, não há dúvida, e analisando o conjunto geral das escrituras sagradas, a mulher representa Israel. Então a mulher fica sendo Israel através do conjunto geral das escrituras. Então esse foi a nossa posição. A minha posição pessoal é que essa mulher representa Israel. Eu deixo aqui claro, a minha posição é que a mulher representa Israel. E esse foi um estudo do capítulo 12 de Apocalipse. Sempre estou aqui abordando uma série de mensagens sobre escatologia. Um dia desse abordei sobre as 7 trombetas. Já tenho abordado sobre o arrebatamento. Outro dia abordei sobre as 70 semanas de Daniel. Já abordei também, você pode ver na playlist, a ordem escatológica de eventos dentro de uma cronologia na posição pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, respeito as demais posições, os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Eu entendo que não há como colocar um ponto final na escatologia. Tem pessoas que não querem aceitar as outras posições. Vez e outra aparece alguém, as pessoas comentando, pessoas que estudaram de forma catequética, ou seja, eles abraçaram a teoria como se fosse algo absoluto. E na escatologia não existe nada absoluto. Há várias lacunas, há várias perguntas. Eu entendo que a posição pré-tribulacionista é a que mais responde, mas eu respeito as outras, eu não coloco um ponto final. Aqui eu abordo com mais frequência o pré, mas vez e outra eu dou uma pincelada numa posição pós-tribulacionista, amilenista, porque, como falei, eu respeito as outras linhas de interpretações. Então,
Meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma vez, peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Amém.